Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy, no nosso podcast Projetista de Produtos. E aí, Gabriela? Isso aí, sejam muito bem-vindos. A mais uma live aí. Bom, aqui nós discutimos estratégias, e boas práticas rumo ao desenvolvimento profissional, rumo ao conhecimento na engenharia de produto industrial com foco no mundo. O que está acontecendo no mundo inteiro, como é que estão as novas tecnologias, os produtos, como é que eles estão nascendo, qual é a tendência do mercado, né? Com essa nova revolução que está acontecendo nos últimos anos. E aí, hoje, qual é o nosso bate-papo de hoje, Gabriela? Isso aí, além de tudo isso, também a conscientização, né, do que é essa profissão projetista de produto, né, as oportunidades, os atalhos, enfim. Então a gente está trazendo tudo isso nesse podcast, todas as terças e quintas, às 12h07. É importante lembrar também o seguinte, a gente está desmistificando aqui, né, que o profissional que atua na área de desenvolvimento de produto, de projeto de produto, não necessariamente precisa ter uma formação em engenharia. Não é mandatório que você seja formado em engenharia para você trabalhar nessa área. Você só precisa ter as habilidades necessárias, as habilidades corretas para que você consiga atuar nessa área. E, obviamente, depois você pode sim, com certeza, fazer uma faculdade e tudo mais, né? E o bacana é que mesmo sem experiência, mesmo sem uma formação técnica, vamos dizer assim, em nível superior, você consegue começar. Né? Exatamente. Isso é super importante. Tá bom? Segue a gente, né, nas redes sociais. Isso aí. No YouTube, no Facebook, no LinkedIn, TikTok, enfim. Segue a gente, dá um like lá e compartilha para as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser bacana, né? E hoje a gente vai falar um tema. Qual é o tema de hoje mesmo? Então, o tema de hoje é quais as estratégias, né, adotadas pelos projetistas de produto no desenvolvimento de novos produtos. E assim, pode ser um tema que para quem já tá na área é muito interessante, para quem tá começando também é muito interessante você saber desde já as estratégias, como a gente falou, né? Esse podcast é pra gente trazer as oportunidades e atalhos, e esse é um dos atalhos, né? Você saber, a gente utiliza ferramentas digitais, né, que auxiliam o nosso desenvolvimento, só que você saber as estratégias pro desenvolvimento de produto, isso não tá em nenhuma ferramenta digital, isso não tá em nenhum lugar. Né? Não é nenhum lugar. Isso você adquire com experiência, né? E quando você não tem experiência na área, e aí? Exatamente. É quando você precisa de justamente a gente aqui, né, dando esses passo a passo, essas estratégias, né, esses gatilhos que vão te fazer alavancar muito mais rápido, né? E uma coisa interessante que a Gabriela falou, assim, é super importante que você tenha essa consciência. Existe uma grande diferença entre o profissional que ele só é técnico, que ele só é um profissional que executa o que mandam fazer, o que aprendeu a fazer, de um profissional que traz soluções, de um profissional expert, de um profissional que tem um feeling de criar, né? Então, o profissional exclusivamente técnico é aquele que só clica botão, que só vai usar a ferramenta, qualquer que seja. E um profissional que tem um perfil 7DMA, um profissional que tem um feeling de desenvolvimento de produto, ele usa a ferramenta para alavancar os seus resultados, mas ele não usa só a ferramenta para executar a sua atividade. Então, o criar, o saber como criar, o saber como resolver problemas e trazer novas soluções inovadoras para o seu produto, para o seu desenvolvimento, para a empresa que você está trabalhando, por exemplo, ou como autônomo, ou como um CLT, isso faz toda a diferença. Então, isso separa, né, os grandes profissionais dos profissionais medianos, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E é uma área, né, que está bastante aberta, como a gente já falou em outras lives também. Está bastante aberta, né? Está carente de profissionais como esses, profissionais 7DMA, que chegue realmente e entenda todo o desenvolvimento de produto e tem essas estratégias, né? E tem essas experiências de estratégia para conseguir entregar. E o que as empresas precisam é de produtos cada vez mais inovadores, mais eficientes, com um desenvolvimento menor, com um custo, mais barato, né? Exatamente, mais barato, que é o que todos querem para se tornar mais competitivo no mercado, né? Então, isso é muito importante aos olhos dos contratantes, digamos assim, né? Que são as empresas que contratam. Então, isso é muito interessante. Então, por isso que a gente está trazendo essa live, né? Com esses atalhos. E o que são esses atalhos, né? Então, digamos assim, você vai começar o desenvolvimento de um novo produto. A empresa é uma empresa, né, que está entrando no mercado aí para o desenvolvimento de um novo produto.
Então, quando a empresa vai começar um novo produto, qual é a área que está na frente, né? Justamente a área de desenvolvimento de produto, a área lá dos projetos de produto, que tem engenheiros também, enfim. Então, é essa área que está lá na frente, né? Nesse desenvolvimento inicial de novos produtos que vai acompanhar esse produto até a fase final. Então, quando você vai começar o desenvolvimento de um novo produto, e é aí que você tem que estar especializado, porque é aí que você vai ser contratado, é aí que vão ter um mercado aberto para você. Então, quando você vai começar, você pensa assim, nossa, eu vou começar um novo produto. Vamos dizer um produto aí, né? Pneu. Vamos começar com um pneu, né? Então, você vai estar no desenvolvimento de um novo pneu. Então, o que você precisa saber? Qual é a estratégia que você precisa ter? Isso tem que estar muito claro na sua mente. A gente está dando exemplo de um pneu, que é um produto, mas pode ser qualquer outro. Então, isso tem que estar muito claro na sua mente, porque você vai começar a modelar, você vai começar a desenvolver. Então, você precisa saber essas coisas, porque senão o seu desenvolvimento vai estar muito atrás do que é esperado. O seu desenvolvimento não vai estar entregando tudo aquilo que é esperado. Né? E até em uma entrevista, né, como a gente sempre fala, as empresas elas buscam isso. Então você precisa ter isso muito claro. Você precisa ter esse perfil 7DMA, que foi o perfil que Anderson falou. Então quando você começa, você pensa assim, então Anderson, o que é que eu preciso de início para começar meu desenvolvimento de um pneu, né? Eu sou lá um engenheiro, ou um projetista, ou tô lá nesse time. O que é que eu preciso saber para começar, né? Assim, é importante entender o processo, né? Quando você, por exemplo, o pneu, né? Vou até botar um pneu aqui na tela aqui, ó. Essa motocicleta, por exemplo. O pneu de uma moto, né? É importante que quando você tá dentro de um PD, dentro de uma área de projetos, você tem que saber a primeira coisa, quem começa mesmo o desenvolvimento. Olha, é interessante, né? O desenvolvimento, ele começa no cliente. Sim. Esse é o primeiro ponto. E engraçado que quem está na engenharia, a grande maioria, a massa, é mesmo, isso é verdade, a grande maioria não tem essa percepção. Ele está executando ali, está fazendo tecnicamente, beleza, executando muito bem, mas ele não sabe como que isso nasceu lá. Ele só sabe que ele tem que desenvolver um pneu, tem as guidelines, que são o direcionamento técnico do desenvolvimento do produto, que tem as boas práticas já ao longo dos anos, que já sabe que o raio, o ângulo, enfim. Só que o profissional, o projeto de produto, o engenheiro de produto, enfim, o cara que está lá executando, se ele tiver essa noção, se ele tiver essa percepção de, mesmo numa grande empresa, mesmo numa grande multinacional qualquer, quais são os inputs de entrada que o cliente lá na ponta, lá no finalzinho, está precisando. Quer ver um exemplo? Vamos para o nosso pneu aqui. Vamos supor que a Goodyear, a gente está desenvolvendo esse pneu para a Goodyear. Existe todas as empresas, e as que fabricam pneu também têm essa linha, eles pesquisam sempre a experiência do cliente. A gente sempre fala assim, né? Tipo, isso é para tudo na vida. Então, para todos os produtos, né? Qual é a experiência do cliente com relação ao seu produto? Então, eu gosto muito de moto, né? Já tem um tempo que eu não piloto, mas eu gosto demais. Eu sou apaixonado por moto. Então, o conforto dele pilotar a moto de um modo geral, que é o DNA que a gente chama, né? O conforto de você estar em cima de uma motocicleta. A curva que você faz. Você sente quando o pneu não, né? Quando a moto ela sai um pouco de fundo, assim, e tal. Ela perde, né? Aquela força que puxa pra dentro numa curva. Assim, entendeu? Então, assim, você sente a coisa. Então, tudo isso é pesquisado no cliente. Então, uma das coisas que poderia ser pesquisado. O quanto que o cliente se sente seguro em entrar numa curva com aquela moto, com aquele pneu, por exemplo. Obviamente que a gente sabe que não é só o pneu que interfere, né? Sim. Então tem todo o design da moto, enfim. O centro de massa, exatamente, né? Onde é que tá? Tudo mais. Então, essa pesquisa ela é feita. E em cima dessa pesquisa, as empresas trabalham no seu produto. Ou seja, se eu tenho que dar uma percepção maior de estabilidade, eu posso mudar um pouco na geometria de contato com relação ao chão, por exemplo. Obviamente que vai ter uma relação entre motor, tudo isso, porque quanto maior, você percebe que quanto maior a cilindrada da moto, mais robusto é o pneu. A geometria do pneu muda um pouco.
os sucos, né? Entendeu? A gente costuma falar que tem em carros também. Exatamente. Então, quando é que começa? É lá, aí começa numa fase que não é nem na engenharia. É a tendência do mercado. Como é que a galera que está lá na frente da engenharia avançada é que capta essas informações junto com o marketing e aí vai formatando as premissas do produto, do projeto, no caso, né? As premissas. Quais são as premissas? Então a premissa é tudo que a gente toma de verdade no início do projeto. Então, isso se chama também pesquisa de mercado, tá? Exatamente. Então, quando você começa um novo produto, então aí já vai o primeiro passo, né? Pesquisa de mercado. Exatamente, entendeu? Então, assim, isso já começa nesse ponto, né? Por exemplo, se você for um autônomo, um inventor, um criador, um cara, um projeto que quer desenvolver um produto para vender, por exemplo, como eu já fiz lá no passado, você tem que pesquisar, você tem que entender, porque a gente desenvolve para o cliente. A gente desenvolve, como a gente já falou outras vezes, né? A gente desenvolve um produto para resolver problemas. Exatamente. Né? E o ideal é que seja problema de milhões, né? Que aí você vende milhões. E assim, o interessante na pesquisa de mercado tem 2 pontos. Ou o ponto da pesquisa de mercado para você partir de um ponto, né? Não começar um produto do absoluto zero, que a gente sabe que principalmente quando já tem um produto em linha, a gente não parte do absoluto zero. A gente já comentou sobre isso aqui. Ou uma pesquisa de mercado quando você realmente está fazendo um produto inovador. Então, existe um produto e esse produto ele não entrega perfeitamente aquilo que o cliente quer. Então, você quer desenvolver um produto que entregue perfeitamente, um produto inovador, um produto com mais tecnologias agregadas, enfim, alguma coisa do tipo. Então, isso é um produto inovador, né? Você vai patentear lá na frente, enfim. Então, você faz uma pesquisa de mercado para entender qual é a dor do seu cliente para você desenvolver esse produto inovador. Então, a pesquisa de mercado também está presente. Ou você vai partir de um produto que já existe. Ou seja, o pneu ele já existe. Então, você vai partir daquele princípio, né? Então, todos os requisitos de projeto, né? Todas as dimensões, dependendo do porte, enfim, todos os requisitos de projeto, eles já existem. Então, você vai partir daquilo. Só que você vai propor, né, um novo design. Não, exatamente. Então, assim, você partindo desse ponto, né, que você identifica quais são as necessidades, é nesse momento que você consegue fazer estudos para propor, por exemplo, novos designs, novas soluções. E você só consegue fazer isso se você for um profissional, um projeto de produto que trabalhe de forma, vamos dizer assim, não automática. Você tem que ter o feeling, você tem que, sabe, você tem que pensar fora da caixa. E é isso que a gente traz aqui, né, na Biblioteca Claro, é a nossa proposta de te guiar nesse caminho. Porque se você faz isso, você vai ter excelentes oportunidades no mundo inteiro, Sim. né? Então, só que depois que a gente sai dessa fase aí vamos dizer assim, da pesquisa, né, que já tem as informações, a gente parte para a parte técnica. Porque aí você vai começar a desenvolver mesmo. Obviamente que a gente não vai esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu no passado, né? Que são as boas práticas, guidelines, enfim. Tem, por exemplo, vou pegar esse meu pneu aqui, por exemplo, e vou ativar o sketch dele aqui, ó. Beleza, tá aqui. Vou dar um exemplo aqui básico aqui. Por exemplo, eu tenho minha jante aqui, né? Eu tenho minha jante aqui e eu tenho o sketch do pneu, né? Tá tudo pretinho aqui, ó, não dá pra, né? Por exemplo, se eu mudasse de cor aqui, vamos tentar mudar de cor aqui pra ficar bacana. Vou colocar um verdinho, vai. Pronto, verdinho. Aí lá ficou verde com verde, né? Ficou tudo verde aqui também. Vou colocar um marrom. Pronto, porque aí fica diferente do verde do sketch, né? Então, aí o que acontece? Ó, eu tenho um sketch aqui, tá vendo? Então, tá verdinho aqui, né? Eu tenho um sketch aqui, ó, tá? Que é o perfil do meu... Como o pneu ele é simétrico, né? Então, a gente desenha um lado e depois faz a simetria pro outro lado. Só que aqui, esses requisitos, esse sketch aqui, ele tá seguindo uma guideline. Ou seja, ele tá seguindo uma estrutura, né? Umas informações de engenharia que atende esse tipo de pneu para esse tipo de projeto. Para essa cilindrada e tudo mais. Então, assim, já está estruturado isso. Exato. Então, só que assim, quando você vai desenvolver,
você vai criar um novo pneu, por exemplo, você vai pegar essas informações. Por exemplo, você vem aqui, se você quiser dar mais estabilidade ela em pé, por exemplo, o pneu ou a motocicleta linear, o que é que você faz? Você vem aqui, por exemplo, toda vez que você faz isso, você vem aqui, você consegue deixar, quanto menos o raio você tiver aqui no finalzinho, ou seja, mantendo a tangência do outro lado, mas quanto mais flat esse cara tiver aqui, essa parte de cima, mais estabilidade você vai ter com a motocicleta Exatamente. em vertical. Porque a área de contato é maior. Que a área de contato é maior. Com o asfalto. Exatamente. Só que você tem que fazer um equilíbrio em relação a essa transição nas curvas, porque a moto ela não anda, né, 100% na vertical, ela faz né, as curvas. E aí você faz essa transição. Essas transições são super importantes, porque se não tiver bem o raio, suave, a transição estiver suave, o ângulo não estiver certinho, e aí tem testes de rodagem, tem análise, enfim, elementos em simulações que faz com que você consiga ter essa análise e você ver se está atendendo aos requisitos ou não de projeto, né? Mas tem um ponto aqui importante que eu queria mostrar aqui, ó. Por exemplo, partindo já na parte técnica, né? A gente vai falando aqui e tal. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha jante. Sim, né? Em vermelhinho. Em vermelhinho. Deixa eu ver se eu consigo dar um show aqui no sketch. Não. Enquanto o Anderson tá tentando dar o show, então, a gente tá usando a ferramenta digital, né, só para situar, que é o CATIA V5, né? Mas, obviamente, é um CAD e ele pode ser modelado em qualquer tipo de ferramenta. Esses conceitos que a gente está passando, né? Essas técnicas que a gente está passando de modelamento pode ser aplicado em qualquer ferramenta digital. A gente está usando o CATIA V5, mas pode ser usado em qualquer um. Então, o Anderson já deu uma sacada aí, né? Uma estratégia de modelamento do pneu na parte do sketch do pneu em si. É um sketch que vai ser revolucionado, né? A gente vai usar essas ferramentas dentro do CATIA. Então, ele já deu essa sacada ali da saída, né? Da parte de cima do pneu. Que é justamente esse raio que a gente tá vendo aqui na perspectiva, né? Em isométrico. Então, ele já deu essa sacada. E agora a gente vai falar de uma outra sacada, que é do contato, né? Do encaixe que é feito do pneu com a jante, né? Então, são sacadas que, assim, você não vê, né? Você não sabe. Isso não é explicado junto com o pacote da ferramenta, com o pacote de CAD. Você vai aprender a fazer um sketch? Vai. Você vai aprender a fazer uma revolução? Vai. São ferramentas do CAD. Mas você não vai saber como construir seu sketch, né? Sobre essa angulação, sobre essa saída, essa transição, essa parte mais flat no topo ali do pneu, né? Então, tudo isso é muito importante você ter de posse, né? Então, essas são as estratégias de modelamento. Exatamente, com certeza. E aí, ó, tem uma coisa bacana aqui que eu queria mostrar, é o seguinte, por isso que eu dei um share, eu estou mostrando o sketch não só do perfil do pneu, como do perfil como são dois produtos cilíndricos, né? Então você faz um sketch, faz a simetria do sketch e você faz o shaft, né? Que é a revolução. Só que aqui tem uma parada interessante, ó. Isso aqui é requisito de engenharia em alta. Por exemplo, eu fiz um mirror aqui, né, do perfil do pneu, e perceba que está interferindo aqui, ó. Tá vendo? Ele está interferindo, tá vendo? Mas isso aqui é requisito de engenharia, pelo seguinte, existe esse ângulo aqui, né, da jante, e existe o sketch, né, do pneu. Então, no CAD, ele está interferindo. Mas isso não significa que isso vai acontecer na vida real, até porque a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o que acontece? Qual é a representação aqui que a gente tá fazendo? O pneu, ele está interferindo por quê? Porque ele está representando uma pressão após o pneu cheio. Ou seja, você monta ele entra lá coladinho, né, e tal, apertado, mas, né, sob pressão, né, que você encaixa ele lá. Mas ele tem uma geometria que ele casa um com o outro. Então, nesse caso aqui, ele está interferindo aqui. Por quê? Aqui ainda cabe até um outro design aqui, mas aqui já dá para mostrar perfeitamente. Quando ele recebe a pressão do ar, ele vai expandir. Ele vai expandir. Então, essa geometria, ela vai fazer o seguinte, ela não vai ser... o agente, junto com a geometria dessa região do pneu, ele não vai conseguir escapar, por exemplo.
Entendeu? Então ele vai ficar travado. Então essa representação que é feita de interferência, neste caso aqui, é justamente por isso. Porque precisa representar a pressão que é feita após o pneu ser, Exatamente. por exemplo, tá cheio, tá né? cheio. Para quem se pergunta, né, como é feito esse encaixe, né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver ou fazendo força de pneu, enfim, né? Ou enchendo um pneu. Então, para quem se pergunta como é feito esse encaixe, que pensa, inclusive, que muitas vezes que tem até alguma coisa, né, que segure, enfim. Não tem. O encaixe é justamente esse que Anderson tá falando, né? E por que tá interferindo ali, que Anderson fez uma sessão, agora ele tá dando pra gente ver, né? Justamente para simbolizar essa pressão, porque o nosso pneu, o material dele é mais maleável do que o da jante, né? O da jante é duro. Então, ele consegue fazer essa conformação dentro da jante, né? E aqui tá feito de uma forma bem simples, tá? Normalmente, existe outro design que a gente faz em que a jante, ela casa perfeitamente por exemplo, com o pneu, entendeu? Interferindo um pouco, mas a geometria é basicamente a mesma, um casando com o outro, como se fosse macho e fêmea, justamente para fazer essa trava. Mas aqui tá colocado de forma bem simples, bem simples, para que você entenda que no final das contas é isso aí que a gente vai ter. Exatamente. E o que segura justamente é essa pressão, ou seja, se esse ângulo que Anderson tá dando do pneu, né, ali na jante, ou da jante e vice-versa, enfim, o ângulo de interferência ali entre os dois, se tiver errado, vai sair, né? Então, por mais que quando você encher, vai sair. Ou então, quando você estiver rodando, vai sair. Então, não é isso que a gente espera, né? Isso é até perigoso. Então, até um item também que precisa desse critério. Então, essa é uma técnica, é uma das estratégias de modelamento para o pneu, né? E a gente pode fazer isso para outras peças também. Então, quem tiver dúvida, quem quiser dar alguma sugestão de peça também para a gente trazer aqui, pode falar com a gente, deixa no chat que a gente vai ver. E vai sempre tentar trazer essas peças para vocês de estratégia de modelamento da peça, né? Que é muito interessante e que vai te ajudar muito no mercado de trabalho, né? Como projeto de produto. Exatamente. É importante entender o seguinte, é entender o conceito. O mercado hoje, o mundial, quando a gente fala assim de mercado, é um mercado mundial. É uma tendência muito grande. Hoje, as tecnologias estão surgindo mais rápido. Muito mais rápido do que há décadas atrás, por exemplo. Então, a gente fez até uma publicação na nossa comunidade lá, né, na plataforma Go3DX, recentemente, duas que são bem interessantes. Uma é o VLT, que é quem não imaginava que o carro voador é possível, né? De filme. De filme, não, sabia? Tá mais perto do que a gente imagina. Do que a gente imagina. Carro voador, cara, parece coisa de filme, No né? Brasil, tá? E no Brasil. É. Você sabia que em 5 a 7 anos a Apple vai lançar o primeiro carro, o iCar, elétrico e totalmente autônomo? Olha só, uma empresa de celular, cara. Empresa de celular. Que já é TV, né? Tem TV também. Tem TV. Então, vai lançar o carro deles. Então, olha o quanto a tecnologia está evoluindo e olha quanto que o mercado mundial vai precisar de produtos. Que tenham técnicas, estratégias específicas, perfil, que agregue a empresa, né? A desenvolver novos produtos, né? Exatamente. Então, assim, se você... E uma coisa muito, muito... É tão óbvio, né? Tipo assim, é tão óbvio que a gente precisa entender como que funciona, sabe? Sim. Porque se o profissional, se este profissional, projeto de produto, engenheiro de produto, enfim, desenvolvedor de produto, novos produtos, né? Eu já falei isso outras vezes e continuo a repetir, até que fique bem claro para todos. Ele está se preparando para trabalhar no mundo inteiro. Não só aqui no Brasil, não só aqui na cidade do lado da sua. Não, você está se preparando para tudo. Você pode até não querer ir, né? Pode até não querer ir. Mas você vai estar se preparando para trabalhar no mundo inteiro. Sim. E essas empresas, essas grandes empresas, elas estão buscando talentos no mundo inteiro. Por exemplo, tem amigos meus que trabalham para fora e estão no Brasil. Teve inclusive dois que participou da gente no último evento, que o ano de 2021 foi o ano inteiro no Brasil trabalhando para a Europa. No Brasil, ele passou o ano inteiro no Brasil.
Obviamente que ele tinha que atender o horário da Europa, mas beleza. Então ele trabalhou o ano inteiro. Ficou o ano inteiro. Agora que melhorou, ó, esse momento que a gente está vivendo, pandemia e tudo mais, ele resolveu voltar. Mas ele pode escolher eu ficar lá ou estar aqui. Que é um trabalho online, né? Exatamente. Até em projetos, tá? Em projetos. É projeto de produto, fazendo projeto. Então, mas por que isso? Porque o cara domina, ele sabe o que ele faz. A empresa quer ele. E outra, o home office hoje é uma realidade que não volta mais atrás. Entende? Então, tem alguns momentos, algumas empresas que querem que o profissional esteja na empresa e tudo mais, sim, né? Para determinadas funções. Mas a grande maioria, na parte de projeto, você só precisa entregar, cara. É só você fazer o seu projeto e você entregar. Então, as oportunidades estão aí. Isso não volta mais atrás. Não volta. Então, o que é que te impede de você ser um excelente projetista e trabalhar para multinacionais lá fora? Exatamente. Isso Basta querer. Exatamente. E assim, a gente está trazendo, né, a gente trouxe aqui o desenvolvimento, algumas dicas e estratégias de desenvolvimento para um pneu. A gente pode trazer sim, deixa sua sugestão de outras peças. E é importante você entender, porque você aprender a ferramenta digital, né, aprender a fazer os comandos, beleza, mas você não tem as estratégias, experiência, que seria necessário você passar por uma indústria, ter uma imersão dentro de uma empresa, né? Então, é justamente aí que tá a lacuna dos profissionais que aprendem a ferramenta, mas não conseguem ingressar no mercado, né? Então, é aí que tá a lacuna e que muita gente sente isso na pele. E para você que ainda não tá na área, você já tá com a informação privilegiada na mão. Informação que muitos que estão na área passam por isso, né? Então, quando você aprende a ferramenta junto com a técnica por trás dela, do desenvolvimento de peças plásticas, sheet metal, enfim, você tá na frente, você tá sendo disputado, você consegue salários excelentes. Então é aí que tá a lacuna que muita gente sente na pele. E é uma live interessantíssima, né? E imperdível de você assistir, justamente para você ir se atualizando e ir abrindo buscando. Sua mente. E abrindo sua mente. Exatamente. Hoje a tecnologia ela tá muito rápido. Se você não seguir, esquece, velho. Esquece, você tá fora. Tá fora. E se você segue essa tendência, as chances são absurdas de você ter excelentes posições, excelentes oportunidades. Isso aí. Beleza? Então é isso aí. Muito bom estar aqui com vocês hoje, mais uma live. Então compartilha, comenta, manda suas dúvidas, a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.